No vídeo anterior, nós falamos do afastamento do convívio familiar e comunitário, em especial no caso de crianças e adolescentes. Destacamos que não é nada comum as crianças e adolescentes serem órfãos, ou seja, a nomenclatura orfanato não encontra correspondência na realidade brasileira, nem no momento atual e nem no passado, pois essa nunca foi a maior parte das crianças e adolescentes acolhidos. Outra coisa que falamos é que, diferente das legislações anteriores, em que era permitido acolher crianças e adolescentes em função da situação de pobreza de sua família, hoje isso é expressamente proibido. Para que uma família possa cuidar, ela tem que ser cuidada. Quando não há uma situação de risco, de violência contra crianças e adolescentes, de risco grave à integridade física e mental, mas existe a condição de pobreza, cabe ao Estado inserir essa família em serviços e programas e garantir a ela as condições de sobrevivência. Hoje nós vamos revisitar esse passado do acolhimento de crianças e adolescentes. Vamos ver que em relação aos órfãos era exatamente como hoje, órfãos de pais vivos. Mas em relação à pobreza ser motivo de acolhimento era exatamente o contrário de hoje. A pobreza não só era motivo de acolhimento, como era o principal dos motivos. Podemos pensar nesse sentido, como alguns autores pontuam, que o Estado se comportava como um sequestrador das crianças oriundas de famílias pobres, então chamadas menores. Vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma viagem ao passado. A gente tem feito várias viagens ao passado, seja ao século XIX ou aos anos 1930. Então hoje, nessa nossa máquina do tempo, nós vamos de novo para os anos 1930, para compreender o afastamento de crianças e adolescentes do convívio familiar e comunitário na época da vigência do Código de Menores, em especial do primeiro Código de Menores. Para isso, nós vamos utilizar como base a tese de doutoramento da professora Silvia Maria Fávero Arendt, que eu vou deixar o link para você baixar. A gente já utilizou essa tese, ela é maravilhosa, eu super recomendo para você ter contato e ler essa tese. Mas antes de seguir a conversa, eu convido você a curtir esse vídeo e a inscrever-se aqui no Suas Conversas. Convido também a ativar o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. E me siga lá no Instagram, @AnaPincolini. Por lá eu divulgo cursos e eventos nos quais eu estou envolvida. Eu também quero fazer uma ressalva. Como a tese se refere ao período em que esteve vigente o Código de Menores, a gente vai usar muito esse termo, mas eu sempre lembro que é entre aspas, já que hoje a nomenclatura menor está em desuso. Hoje ela é considerada um termo pejorativo. Um dia podemos até fazer um vídeo só sobre isso, mas lembre que é um termo inadequado. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou revogado o Código de Menores. O Juizado de Menores foi substituído pelas Varas da Infância e Juventude. Quem foi meu aluno na graduação sabe que nas provas eu descontava meio ponto cada vez que alguém escrevesse a palavra menor ou família desestruturada. Eu tenho certeza que quem foi meu aluno no direito ou na psicologia tem este trauma da graduação, este trauma para a vida e nunca mais usa esses termos. Bom, vamos lá para o assunto. Embora seja extensa, com mais de 400 páginas, essa tese é uma delícia de ler. Eu recomendo muito. O título é o seguinte: Filhos de Criação, uma história dos menores abandonados no Brasil. A tese conta histórias de pessoas reais que entre 1930 e 1940 foram declaradas abandonadas pelo juiz de menores. A autora pesquisou extensamente os autos de abandono de menores instaurados entre 1930 e 1940 na antiga Nossa Senhora do Desterro, lugar que em 1894 passou a se chamar Florianópolis e que a gente adora aqui no RS. Bom, a autora mapeou as práticas de circulação de crianças entre as camadas populares de Florianópolis. E nós já falamos um pouco sobre isso nesse vídeo sobre os filhos de criação.
A autora mostra que essas práticas foram oficializadas pela Justiça de Menores, inclusive no seu aspecto mais negativo, que era a exposição ao trabalho infantil doméstico. Bom, desde o Brasil colonial e também nos tempos do Império, pessoas pobres e das camadas médias já recebiam dinheiro dos pais consanguíneos ou de entidades religiosas para criarem órfãos de pais vivos ou filhos do pecado, no caso de crianças que nasciam fora de casamentos legítimos. Inclusive, essa era uma importante fonte de renda para mulheres que se auto-intitulavam criadeiras. Além da entrega para as criadeiras mediante pagamento, também existiu a conhecida roda dos esposos, na qual os enjeitados eram depositados de modo anônimo e recolhidos pelas freiras para serem criados até os 7 anos de idade. Esse sistema vigorou durante os séculos XVIII e XIX e, no caso de Florianópolis, ele foi extinto em 1880. Conforme nos conta Sylvia Arendt, a Irmandade Nosso Senhor dos Passos, fundada em 1756, administrava a Roda dos Expostos e o Hospital de Caridade. Já a Irmandade Divino Espírito Santo, de 1773, gerenciava o Asilo de Órfãs São Vicente de Paula. Por cerca de 200 anos, essas duas instituições, essas duas irmandades, também faziam a distribuição de esmolas, alimentos, roupas e remédios. Mais para frente, lá nos anos 1930, na vigência do Código de Menores, a circulação de crianças não existia somente de modo informal, que era quando uma família deixava seu filho com uma mãe de criação. Existia uma circulação de crianças de modo oficializado por meio do juizado de menores. Analisando os autos de abandono de menores, a autora vai constatar que a maioria das crianças e jovens declarados abandonados eram filhos de migrantes, descendentes de açorianos, madeirenses e afrodescendentes. Durante os anos da chamada Revolução de 1930, em que Getúlio Vargas subiu ao poder, o Brasil experimentava a transição da economia agrária para a economia urbano-industrial. Naquele contexto, muitos migrantes foram para as cidades em busca de trabalho. Na sequência, iam os parentes, quando se tornava possível a circulação de crianças pela via da reciprocidade, com os familiares dando uma olhada nos filhos uns dos outros, enquanto rede de apoio sociofamiliar. Quando não havia parentes, a família recorria a um conhecido, para que fosse pai ou mãe de criação. Muitas vezes esse conhecido residia em outro local. E também a família recorria a outras estratégias, como solicitar ao juiz de menores que declarasse a criança abandonada. Isso era feito por famílias pobres que não tinham como sustentar os filhos. Ou por mulheres solteiras, vítimas de discriminação, que buscavam o juiz alegando serem viúvas ou terem sido seduzidas. A estimativa é que para cada 4 situações informais em que uma criança era entregue para ser criada por outra família, uma situação era formalizada por meio do juizado de menores. Quando os pais não conseguiam trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos, quando os pais tinham grandes dificuldades econômicas para sustentar os filhos, e quando não podiam mais com a vida dos filhos também, eram situações em que eles buscavam o juizado de menores, pedindo que o juiz declarasse essas crianças como abandonadas. Sem uma rede familiar ou de conhecidos que pudesse olhar pelas crianças, ou sem conhecer pessoas que se dispusessem a pegá-las para criar, o recurso ao juiz de menores acabava sendo a solução encontrada. Nesses casos, a solicitação para que as crianças fossem declaradas abandonadas partia dos próprios pais. Isso não era visto com maus olhos, como irresponsabilidade dos pais ou negligência ou abandono. Ao contrário, era visto como uma forma dos pais consanguíneos zelarem pelos filhos. E de fato, para muitas famílias, essa era a única possibilidade. Lembrem que as políticas sociais da época, em geral, atingiam apenas os trabalhadores formais ou se limitavam à caridade das elites. Na ausência de rede de educação infantil, algumas famílias simplesmente não tinham com quem contar na criação de seus filhos.
Claro que ninguém pensava em políticas estatais que pudessem dar suporte a essas famílias nessa tarefa. Se a família não pode criar os filhos, a solução da época era entregá-los a quem pudesse. E veja, embora eu tenha falado pais, na prática a maior parte das crianças e adolescentes declarados abandonados vivia somente com a mãe. Conforme os dados de Arendt, ao examinar os autos de abandono de menores, somente 34% dos considerados abandonados tinham ambos os pais. Em 62% dos casos, a única responsável era a mãe. Suspeita-se que, com o alto índice de preconceito em relação a mães solteiras e mulheres amaziadas, consideradas de moral duvidosa na época, muitas que se declaravam viúvas, na verdade, não eram. Para ter uma ideia do preconceito que essas mulheres tinham que enfrentar, vejam este exemplo de sentença judicial. O caso é de uma moça que foi deflorada e procurou o juiz, possivelmente na esperança de que ele obrigasse o namorado a casar. O juiz escreveu na sentença, abre aspas, "Não tenho dúvidas, isto sim, de que a ofendida desses autos é, na verdade, uma jovem despudorada, fruto de uma educação e mesmo do meio ambiente estranho aos belos e perfumados princípios da moral cristã. No meu conceito, malgrado a menoridade da ofendida, esta não passa de uma prostituta, para falar em português mais exato. Moças que um materialismo subterrâneo e corrosivo está lançando continuamente no caminho da perdição. Não se diga que a ofendida destes autos representa um caso isolado surgido nas baixas camadas sociais. Não. Infelizmente, moças como a ofendida destes autos pululam por aí em nosso meio social." A sentença traz à tona mais um ponto que fica evidente. O poder judiciário, enquanto parte das classes mais abastadas, dissemina o ideário da família nuclear burguesa entre as camadas populares e compartilha dos mesmos preconceitos. Nesse ideário da família tradicional burguesa, competia ao homem o papel de provedor, e a mulher, por sua vez, ficava no papel de mãe zelosa. A autora demonstra o quanto era difícil, tanto para os homens quanto para as mulheres, assumirem esses papéis. No caso dos homens pobres, o casamento não representava um sonho ou um ideal romântico. O casamento representava mais um número de bocas para alimentar. Dessa forma, havia homens pobres que fugiam do casamento e de assumir a paternidade como o diabo foge da cruz. Claro que as mulheres acabavam ficando sozinhas com essa tarefa, até porque nós estamos falando de uma época em que o controle de natalidade não tinha os mesmos métodos que existem hoje. Quando os amores efêmeros geravam filhos, muitas vezes a mulher tinha que solicitar ao juiz que os declarasse abandonados. Essa acabava sendo uma saída para as moças pobres. A expressão filhos da mãe, inclusive, remete a situações como essas. Restava às jovens mães declararem-se viúvas e às solteiras grávidas buscarem a justiça alegando defloramento e sedução. Uma vez declarado abandonado pelo juiz, ou o menor era enviado a um abrigo, ou ia para a casa de um guardião, previamente avaliado pelo juiz de menores como sendo uma pessoa idônea e de boa índole. O guardião recebia um valor para dar de comer, vestir e educar a criança ou adolescente. Também era comum a prática da soldada, em troca do trabalho do menor. O que era a soldada? Em troca do trabalho da criança ou adolescente em tarefas domésticas, o guardião depositava dinheiro em uma espécie de caderneta de poupança. Esse era um dinheiro que seria utilizado para o futuro do abandonado. A maior parte dos guardiões era pertencente a famílias das camadas médias que desejavam fazer caridade e também necessitavam de mão de obra doméstica. Um exemplo foi o caso de um homem que se candidatou a guardião porque não tinha quem cuidasse do seu pomar. Como seus filhos estavam na escola, ele não tinha a quem delegar a tarefa de cuidar dos animais e da plantação. Usar a mão de obra de 2 meninos declarados abandonados foi a solução encontrada. Mas não eram todas as situações em que o pedido de declarar abandonado partia dos pais, ou das mães, no caso. Havia situações em que a criança ou adolescente era declarada abandonada em função dos maus costumes e da corrupção moral da família. Aqui entrava em cena um outro personagem, o comissário de vigilância. Era para os comissários de vigilância que vizinhos e conhecidos denunciavam
pais que batiam nos filhos, pais que estimulavam os filhos na vadiagem e na gatunice, ou pais que expunham os filhos a práticas contrárias à moral e aos bons costumes. Vejam esse exemplo. Em 1937, o filho de Madalena, residente na rua Laura Caminha Meira, foi considerado abandonado tendo em vista as seguintes motivações. Em virtude de exercer durante o dia, fora de casa, a ocupação de cozinheira, não tendo ninguém a quem confiá-lo durante este tempo e deixando em consequência o menor em estado de vadiagem em plena via pública, o jovem foi declarado abandonado e transferido pelo magistrado para a casa de um guardião. Geralmente, os comissários de vigilância levavam ao conhecimento do juiz denúncias sobre pais que mendigavam com os filhos ou crianças e adolescentes pegos sozinhos nas ruas vadiando. Nesses casos, os pais eram chamados diante do juiz e assinavam um termo comprometendo-se a velar pelo menor. Caso a situação se repetisse, era um passo para que o referido menor fosse considerado abandonado e encaminhado a um guardião. Na verdade, ser encaminhado para um guardião nessas situações funcionava como uma espécie de punição, tanto para os progenitores quanto para o dito menor. Hoje muita coisa mudou, inclusive a expressão menor, que caiu, ou ao menos deveria cair, em desuso. No entanto, o chamado sequestro das crianças e jovens praticado pelo Estado brasileiro, em função da condição de pobreza, perdurou por décadas. As críticas a essa prática, no final dos anos 1980, fizeram com que no atual Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, esteja expresso que a falta de recursos materiais não constitui justificativa para a suspensão ou perda do poder familiar. Quando a família não tem condições de criar seus filhos, cabe ao Estado dar suporte, tanto em termos materiais quanto relacionais. Para que as famílias cuidem, elas precisam ser cuidadas. E por que eu trouxe esse vídeo mais histórico logo agora, em que falamos do afastamento do convívio familiar e comunitário? Para mostrar o quanto no passado essa medida estava associada com a pobreza, já que famílias em situação de miséria, elas mesmas buscavam o juiz para declarar seus filhos abandonados, porque se viam sem alternativa. Além da pobreza, também estava ligada a um controle moral dos pobres, a uma tendência de patologizar as famílias. Outro ponto que fica evidente é a relação entre o direito do menor e o trabalho infantil, já que uma das soluções para a infância pobre, além da segregação e do afastamento da família, era ser colocada em trabalho infantil doméstico na casa de um guardião. Então, analisando isso, a gente pode ver vários resquícios em alguns preconceitos que continuam se mantendo na sociedade. Bom, fica o convite para que vocês leiam a tese e também para a gente refletir quais heranças desse modelo ainda se fazem presentes hoje em dia. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí com o seu trabalho no SUAS. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!